Paz do Senhor, irmãos. Hoje na nossa escola bíblica dominical vamos falar sobre o fruto do Espírito. O texto básico se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Falar sobre o fruto do Espírito nos leva a uma auto-reflexão sobre a nossa conduta enquanto cristão, enquanto servos de Deus, e percebermos até que ponto o fruto do Espírito de Deus está sendo evidenciado, está latente no nosso viver, na nossa vida cotidiana. E quando lemos, o fruto do Espírito, é justamente a obra do Espírito de Deus na nossa vida, a ação do Espírito de Deus na nossa vida, a partir do momento que morremos para o pecado, e vivemos para Deus. A partir do novo nascimento, nós somos novas criaturas. Devemos ter o caráter de Cristo, certo? E isso é observado na nossa conduta. E aí nós vamos observar como está escrito também em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então nós observamos aí que nós precisamos seguir os caminhos de Cristo, imitar a Cristo. E Ele nos ensinou e vem nos ensinando através da sua palavra como fazer isso. E nós observamos aí justamente que esse novo nascimento do crente é justamente essa transformação que se dá a partir da obra do Senhor, da ação do seu Espírito na nossa vida. E quando falamos no fruto do Espírito, às vezes a pergunta que sempre ocorre é o fruto no singular ou os frutos? E aí nós vamos observar que é no singular, é o fruto, porque é a obra, é a ação de Deus na nossa vida, do Espírito de Deus na nossa vida. O Espírito de Deus, ele nos orienta, ele nos capacita a ter uma vida íntegra, E aí esse fruto, essa ação é justamente demonstrada através de uma série de virtudes. Então, quando Paulo fala nessas virtudes, ele vai elencar essas virtudes e elas são amor, O amor é a suma síntese de todas as outras virtudes. Em 1 João 4:8 diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, primeiro vem justamente o amor. O amor, ele é eterno. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Quando o amor de Deus invade a nossa vida, as outras virtudes, elas estão diretamente relacionadas entre si, principalmente a partir do amor que vem de Deus, é um amor, que vem de Deus. E aí nós observamos que a segunda virtude que faz parte dessa obra de Deus na nossa vida, dessa ação de Deus na nossa vida, é a alegria, E aí em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Paulo ele vai dizer que mesmo tristes, mas vivemos em alegria, Como ele está escrito assim, como contristados, mas sempre
alegres. Então, nós sabemos que essa alegria que vem de Deus também é uma alegria que mesmo em meio a dificuldades, a dores, né? Mas nós temos essa alegria que é diferenciada, que é uma alegria que nos fortalece a vencer as dificuldades e os momentos tristes que ocorrem na vida de todo ser humano. A outra virtude que compõe o fruto do Espírito é a paz. E é a paz que vem de Deus, né? É a paz, a fonte dessa paz é o Senhor, é Deus. Então é uma paz que nós temos, que nós sentimos, que nós vivenciamos, mesmo em meio a guerras, certo? Porque é uma paz diferente da paz deste mundo. A outra virtude é a longanimidade, né? A paciência. E nós sabemos muito bem o quanto o Senhor ele é paciente com cada um de nós. Quanto ele é paciente com as nossas falhas, com os nossos erros, mas ele está disposto sempre, com a sua misericórdia, com o seu grande amor, a nos perdoar e a nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, certo? A outra virtude é benignidade, é ser benigno. O Espírito de Deus, ele nos capacita a ser benignos, né? Então devemos amar os outros, devemos ter paciência e devemos ser benignos. Ou seja, imagine aí o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor. Então as outras pessoas, elas devem se sentir bem também na nossa presença, né? É a ideia de ser benigna, é a ideia de ter gentileza, de ter delicadeza, de tratar o outro bem. Bondade, fazer o bem, né? O Senhor é tão bom, devemos imitar o Senhor, né? O Senhor é tão bom. E aí nós imaginamos, nós não temos condições de medir, mas nós temos exemplos, podemos citar alguns exemplos. E aí nós pensamos justamente na questão de que o Senhor deixou a sua glória, né? E veio ao mundo sentir as nossas dores, viver as nossas dores, pagar um preço que era nosso. O quanto o Senhor é bom. A fé. Algumas traduções falam em fidelidade. Mas se formos buscar a origem da palavra fé e fidelidade, a raiz dessas palavras é a mesma raiz. Ela vem de uma mesma, né, assim, praticamente estão trabalhadas como sinônimos. E aí nós sabemos que a fé, no contexto dos hebreus, a fé traz a ideia de se agarrar e não soltar mais, de agarrar de forma firme. E quando falamos em ter fé, nós entendemos que devemos crer e ter uma firmeza e confiança, e que nada deve abalar a nossa fé, nada deve nos fazer soltar do amor de Deus, né? Nos afastar do amor de Deus. Devemos estar firmes nessa fé, devemos ser fiéis e devemos ter fidelidade ao Senhor. Mansidão, né? Em Mateus capítulo 11, no versículo 29, Jesus ele vem nos ensinar, e ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós percebemos aí que todas essas virtudes elas diz respeito à nossa conduta, ao nosso caráter, que deve ser semelhante ao caráter de Cristo.
Por fim, ele vem falar da temperança, do domínio próprio, do equilíbrio que nós devemos buscar no Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso relacionamento com o outro, né? E essa temperança é no nosso falar, no nosso agir, enfim, o Senhor ele vai nos capacitar através do seu Espírito, da ação do seu Espírito na nossa vida, a ter um novo caráter, a ter uma conduta diferente a partir do momento que somos novas criaturas, que somos servos do Senhor. E ele vai falar, Paulo ele vai falar ainda no livro de Gálatas sobre liberdade. Então nós não estamos mais no jugo do pecado, na escravidão do pecado. Passamos a ser livres no Senhor. E aí em Romanos 6, 22 diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então só através da obra de Deus na nossa vida, da ação do Espírito de Deus, né, do fruto do Espírito de Deus na nossa vida, é que podemos desfrutar da verdadeira liberdade.